Pessoal, boa tarde, né, a todos. Obrigado aí pela presença novamente. Algumas pessoas ainda vão entrar agora, tá? E aí possa ser que eu vá dando essa pausazinha aqui para liberar a entrada de alguém, tá? Pessoal, vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre o empreendedor social, tá? Que é aquele empreendedor que ele vai simplesmente suprir uma carência que o governo tem, tá? E aí, obviamente, ele vai empreender, ajudar a sociedade, mas ao mesmo tempo ele vai receber por isso, através, por exemplo, do governo estadual, municipal ou federal, tá? Então, é uma forma lucrativa hoje você também ajudar os outros, tá? Vamos lá. Continuando aqui, deixa eu ver, Suelen entrou, boa tarde, Suelen. Teve mais alguém que entrou aqui. Adriele também, vamos lá, boa tarde. Pessoal, continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre franquias, né? Sobre o empreendedor, ou seja, a pessoa que empreende utilizando o modelo de franquias. E aí, Pedro, boa tarde, seja bem-vindo. Pessoal, Pedro está iniciando com a gente, na verdade ele já estava acompanhando as aulas pelo YouTube, tá? Então seja bem-vindo, Pedro. Pedro é empreendedor, então ele vai ajudar bastante a gente aqui nesse conteúdo, tá? Então, Pedro, fique à vontade a qualquer momento para acrescentando alguma informação, até mesmo porque você já está no comércio, então vai ter muita experiência para passar para a gente, tá? Então fique à vontade a qualquer momento fazer algumas colocações aí, combinado? E interage, tá? Oi, Rosana, pode falar. E o trabalho, hein? Sim, pessoal, já ia esquecendo novamente. Eita, Marrocos, eu esqueci demais. Pessoal, o trabalho que eu, na verdade, assim, foi meio que uma pesquisa para vocês fazerem, né? Já que a gente falou, por exemplo, desses novos empreendimentos ou pessoas que tiveram ideias promissoras, e eu pedi para que vocês pudessem colocar, por exemplo, dentro da região em que vocês moram, dentro da situação que vocês moram, na verdade foi só uma pesquisa, viu? Só para uma pergunta aí para que vocês pudessem colaborar um pouquinho com a aula ainda mais, viu, Everson? Então seria exatamente a questão assim, de vocês poderem colocar algumas situações que vocês presenciaram ou que vocês conhecem na localidade de vocês, de alguma pessoa que empreendeu, né, que montou algum empreendimento e que vocês acharam interessante e que gostariam de compartilhar, tá? Por exemplo, a Lívia Martins tinha colocado a ideia de que, por exemplo, um amigo dela saiu da empresa, a empresa fechou, tá? E a partir daí ele colocou um negócio próprio, né? Colocou uma hamburgueria, tá? Então seria basicamente essas ideias para que a gente pudesse debater e colocar algumas ideias em cima da que vocês colocam aqui para gente, tá? Quem começa aí, por favor? Pessoal, vamos lá, Rosana, começa aí, por favor. Então, aqui, como depois dessa pandemia, um monte de gente começou a abrir loja online. Aí teve uma moça que ela começou a vender online e há pouco tempo, agora acho que não tem nem 2 meses direito, ela fez da garagem da casa da avó dela uma loja para ela, uma loja física. Aí ela montou a loja, montou no provador e montou tudo. Só que ela continua vendendo online, né? Lógico. Aí já achou outro espaço para fazer loja. Eu achei bem interessante, né? Porque ela já tem data para a loja ser inaugurada e tem tudo. Foi uma coisa tão. Que ela foi só com a cara e a coragem, né? Que ela achou que não ia dar certo. Então, aí, uma vez na loja dela, ela estava contando que no começo ela ficou com muito medo, porque não sabia como começar. Ela disse que só foi com a cara e a coragem. E até hoje está dando certo. Aí já arrumou outro espaço para fazer outra loja e já tem até data para inauguração. Então, muito bem, Rosana, valeu aí. Pessoal, esse depoimento aí do que a Rosana presenciou, né? Muitas vezes, por exemplo, como a gente abordou nas aulas passadas, tiveram muitas pessoas que empreenderam por necessidade. Então, por exemplo, perderam o emprego, pegaram um dinheirinho e a partir daí foi investindo.
Mas muitas vezes, por exemplo, não sei se foi o caso da conhecida aí da Rosiane, mas a questão de, por exemplo, às vezes já vinha um planejamento, ou seja, se pensava em um planejamento antes, né? E a partir daí ela abriu. O mais interessante, professor, é que ela fez em sociedade. Ela junto com o namorado dela, que atualmente já estão noivos. Aí os dois estão trabalhando juntos nessa loja para construir a casa dele. Legal. Da história. Isso é muito, muito, muito interessante. Então, para vocês verem, isso é, assim, é provável que eles já vinham com esse planejamento, né? E talvez a pandemia aí só veio a agilizar esse processo. Então, para mostrar para vocês, assim, primeiro, muitas ideias elas já vêm sendo planejadas, tá? A gente quando, por exemplo, fulano abriu uma loja agora, mas não foi que ele decidiu abrir uma loja a semana passada. Foi algo que ele já vinha amadurecendo a ideia, já vinha pesquisando fornecedores, como funciona e tal. Então, é bem interessante, tá? Valeu aí, Rosane. Pessoal, mais alguém aí tem alguma coisa a falar, algo que presenciaram? Tem, pessoal, mais alguém aí que presenciou algo? Ninguém, só a Zeane. Não acredito. Pessoal, mais alguém quer colocar alguma ideia aí? Eu tenho, professor. Mais, Jamile, coloca lá, por favor, pra gente. Bom, o exemplo é da minha tia. Ela casada com meu tio, né? Daí, ela começou vendendo Avon, Natura, Boticário, Tapué. Começou baixinho, né? Como diz a história. Daí, ela depois trabalhou na loja da irmã dela. Aí foi pegando o rumo de logística, né? Uhum. Isso. Aí, atualmente, ela conseguiu tá com 3 lojas atualmente. E graças a Deus tá dando tudo certo. Isso, Aí ela dizendo, né, que começou do zero. Aí foi só evoluindo e graças a Deus deu tudo certo. Então, primeiro eu gostaria de colocar o seguinte, tá? Muitas vezes é necessário a gente ir para o mercado mesmo, trabalhar para outras pessoas, no caso aí da sua tia, né? A questão de pegar experiência, saber como é que funciona o ramo, onde comprar, muitas vezes até conseguir contatos de pessoas que podem oferecer aquele produto, né? Então, essa questão da logística, como você colocou aí, tá? Então, outra coisa que muitas vezes as pessoas não analisam é o seguinte: fulano colocou uma loja e do nada ela está com 3 lojas, 4 lojas, 5 lojas. Primeiro, pessoal, as coisas também não funcionam bem assim, tá? Isso daí, muitas vezes a gente observou que ela colocou essa terceira, quarta loja, mas não foi também uma coisa que foi de uma hora para outra, não. Muitas vezes isso daí levou um tempo. Fulano ficou rico rapidinho. Pessoal, não existe você trabalhar de maneira legal e você ficar rico de um dia para a noite. Isso daí não existe, tá? Então, muitas vezes, quando a gente observa, aquela pessoa ela já vem trabalhando há muito tempo, até que ela consiga abrir outras lojas, por exemplo. E vem a questão, muitas vezes, do planejamento também. Né? Então, a pessoa começou uma loja hoje, mas ela cria um planejamento, ela é organizada, tá? E o planejamento dela é que, de acordo com um determinado tempo, por exemplo, ela vai abrir uma nova loja. Em alguns casos, vem até financiamentos, né? Mas a gente também não pode julgar que fulano ficou rico de uma hora para outra, né? E colocar um empreendimento, colocar um negócio é fácil e é bom, né? As coisas não funcionam muito dessa maneira, tá, pessoal? Mais alguém gostaria de colocar alguma ideia, alguma coisa que presenciou? Só Rosiane Jamile, mais alguém? Hein, pessoal? Então, eu tô tentando lembrar, peraí. Tá, Marcos. Sim, professor, que eu lembro, eu não conheço ninguém, não. Certo, mas às vezes tá próximo agora de vocês, tá?
Qualquer coisa você fala pra gente. Ok? Pessoal, vamos lá. Continuando aqui, pessoal, para a gente abordar essa questão do franqueado, né? De você abrir um negócio sobre um regime de franquia. Se não me falha a memória, eu acho que eu já expliquei isso, mas vamos explicar novamente, tá? O franqueado, por exemplo, que utiliza a franquia, ou que compra uma franquia para abrir, existe uma vantagem. Tá? A principal vantagem é você comprar uma empresa que já tem uma identidade formada. Tá? Eu acho que eu dei até a ideia do Boticário ser aberto no Giral, por exemplo, né? Que eu até peguei como exemplo a Roseane, né? Então, digamos, a Roseane vai abrir uma loja do Boticário em Giral, um exemplo. Então, pessoal, o impacto que vai causar, por exemplo, no marketing, primeiro que já é uma marca onde as pessoas conhecem e muito, tá? Então, já é uma marca que já é muito conhecida, tá? Então, com isso, quer dizer, já traz o marketing que essa loja ou que essa marca já vem construindo ao longo do tempo e ela implanta, tá? Então, primeiro, ela vai ter as mesmas necessidades de um empreendedor normal. Então, ela vai ter, por exemplo, que ter um valor para investir. Geralmente, quando você usa quando você vai abrir uma franquia, dependendo da franquia, o valor agregado é muito alto. Inclusive, por exemplo, Boticário é uma das franquias mais caras do Brasil, tá? E que eu costumo dizer que um franqueado, ele é dono, mas na verdade ele não é dono, porque ele não vai ter muito essa questão da decisão, ele não vai ter o poder, por exemplo, de mudanças dentro daquela franquia. Tá? Então, tudo já é formatado, já é tudo definido pela franquia, pela rede de franquias, desde, por exemplo, o atendimento, a roupa, digamos, o uniforme, tá? A embalagem, o layout da loja, né? Então, tudo já é pré-definido. Então, eu quero vender um produto diferente aqui dentro dessa loja. Não pode, não existe. Então, por exemplo, quando você compra uma franquia, um exemplo, tá, do Boticário, você só pode vender Boticário, você não pode vender, por exemplo, outro tipo, não. É só aquela marca, pronto, acabou-se. Tá? Eu queria, por exemplo, mandar fazer as bolsas, aquelas bolsas de papel por fora. Também não pode. Então, é tudo oferecido pela própria rede de franquias. Tá? Eu queria mudar a cor das paredes. Não pode. Tá? Eu queria mudar a fachada. Também não pode. Então, para que isso venha acontecer, primeiro você vai ter que informar a rede de franquias para que ela faça uma análise e, caso seja permitido, muitas vezes essa mudança ela será aplicada em todas as lojas. Então, eu assisti um dia no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que uma franquia de um restaurante em um shopping, porque o restaurante era, no caso, uma rede de franquias, mas a comida, ela era aquela comida específica em todos os estados. Por exemplo, era o mesmo cardápio em todos os estados. E muitas vezes aquelas comidas, elas não se adequavam àquela região específica. Por exemplo, a região Nordeste, né? Então, tem comidas que nós não temos muito hábito de comer de outras regiões. E aí, o cara que comprou a franquia lá, ele quis inovar e acrescentar mais um prato ao cardápio. Então, ele solicitou a mudança, mas para que houvesse essa mudança, um chefe de cozinha da rede de franquias foi até o restaurante dele, tá? Provou o prato, gostou, mas aquele prato ele não pode ser exclusivo só daquela franquia. Foi aberto para todas as outras franquias. Então, qualquer mudança que você vai fazer, é preciso de uma prévia autorização. Você não pode trabalhar da forma que você quiser. Tá? Um outro grande exemplo é o seguinte: o McDonald's, o Bob, o Subway e outros aí nesse ramo. Se você comer, por exemplo, um hambúrguer aqui e comer um no Rio de Janeiro, comer outro em São Paulo, o sabor é o mesmo. Tá? Por quê? Porque existe todo um passo a passo, desde a fabricação até a entrega do hambúrguer para o seu cliente. Inclusive, existe até um tempo, por exemplo, né? Então, existe, por exemplo, o preparo do hambúrguer, o preparo do pão. Existe um tempo definido, por exemplo, algumas horas, que aquele hambúrguer, aquele pão, ele tem que ser vendido.
Se ele não for vendido, naquele prazo, o hambúrguer, o pão, ele vai ser descartado, tá? Porque existe um padrão de qualidade que eles prezam muito e que todos os franqueados vão ter que fazer isso daí. Ah, por exemplo, eu vou... um exemplo, vamos colocar aqui um exemplo. O hambúrguer, a carne, né? Digamos que a partir do momento que ela seja pronta, que ela fique pronta, ela tenha que ser vendida, por exemplo, em 2 horas, um exemplo. 2, 3 horas, digamos assim. Aí você, como não está, ou melhor, como está distante digamos, do polo da franquia, né, do dono da franquia, propriamente dito, da rede de franquias, aí você vai dizer, esse hambúrguer, por exemplo, eu fiz de manhã, não vendi ainda, eu vou vender à tarde, por exemplo, mas ultrapassou essas horas. Aí o dono vai dizer, eu vou ter essa franquia, aliás, esse prejuízo nada, aí eu vou vender, né? Então, só esse motivo de você, por exemplo, desobedecer aquela regra, a pessoa pode perder, por exemplo, o direito de ter a franquia. Tá? Então, existe um monte de regras onde você é dono ao mesmo tempo que você não é. Então, você tem que seguir um padrão de atendimento, você vai ter que seguir um padrão de cor na loja, vai ter que seguir exatamente pelo pré-definido. E existe documentação para isso. Tá? Basicamente, a vantagem é, você já pega uma marca pronta, ou seja, um nome pronto. Tá? A desvantagem é, primeiro, geralmente franquias tem um valor maior agregado, ou seja, você tem um custo maior para abrir, né, do que se você abrisse do zero. Outra questão, a maioria das franquias, elas cobram royalties. Então, royalties, pessoal, quer dizer o seguinte, uma parte do lucro, tá, pessoal? Uma parte do lucro que você tiver, você vai ter que pagar ao franqueado. Aliás, ao franqueador, melhor dizendo. Um exemplo, se você abre a loja do Boticário, você é obrigado a comprar eles. Ou seja, você vai dar o lucro a eles de toda forma. Tá? Para você revender, você vai ter que comprar eles. E com base no lucro que você tem, você ainda vai devolver uma parte a ele. Ou seja, vai entregar uma parte a ele. Geralmente, esse valor ele corresponde a 2, 3% mais ou menos, que corresponde ao royalties. Ou seja, você teve no mês um lucro de, um lucro de 10 mil reais, em cima desse lucro de 10 mil reais, você vai dar entre 2% e 3% para a franquia, ou seja, 200 ou 300 reais você vai ter que pagar a franquia, tá? Que são os royalties que eles alegam ser para o uso de mídias, né? Ou seja, divulgação em TV, em redes sociais e tudo mais, tá? Então, franquias é uma coisa bem interessante, você já pega uma ideia pronta. Mas uma observação que eu gostaria de colocar, o mercado de franquias, ele cresceu muito no Brasil, tá? Então, se vocês pesquisarem, eu, por exemplo, já pesquisei inúmeras vezes. Se vocês pesquisarem, por exemplo, colocar lá no Google franquias de baixo custo ou franquias baratas, vocês vão encontrar franquias, por exemplo, de 5 mil reais, 2 mil reais, 10 mil reais. Então, pessoal, existem franquias para tudo que vocês imaginarem na vida. Tá? Desde uma franquia de uma loja convencional, a uma franquia, por exemplo, de você usar um programa online, por exemplo, para vender algum produto, algum serviço. A, por exemplo, você trabalhar em casa. Então, uma dica, por exemplo, aí principalmente para as mulheres. Existe uma franquia, não lembro qual é o nome, mas existe uma franquia que, por exemplo, você compra a franquia, você recebe uma maleta, por exemplo, uma maleta cheia de sapatos. Só que, assim, sapatos femininos e exclusivos, que não se encontra em nenhuma loja. São modelos, primeiro que a marca é exclusiva para a franquia. Então, são modelos exclusivos. Então, você ganha uma mala no formato de um carrinho, já personalizada, já pronta, que é para você vender sapatos no porta-a-porta, né? Ou vender em lojas, aliás, para funcionários, né? Não para vender na loja propriamente dito. E são franquias que giram em torno de 2 mil reais, tá? E, obviamente, eles vão explicar como é que funciona, você vai poder comprar, né? Existe, por exemplo, uma franquia, suponhamos que vocês façam um curso de hardware na Microcamp. Então, hardware tem, por exemplo, agora manutenção de celulares, tá? Então, existe uma franquia, agora eu não lembro o valor dela, que você compra o direito de usar aquela marca, você ganha uma maleta com o que é necessário para você dar suporte nos celulares, né? Então, por exemplo,
Você compra lá a franquia, você vai ganhar o uniforme, você vai ganhar a maleta, vai ganhar tudo isso. É como se a empresa, aliás, na verdade você vai trabalhar com aquela marca, né? Só que você vai trabalhar por conta própria. Claro que vai ter algumas regras aí que serão estipuladas. Mas assim, o que eu quero dizer é que existem vários modelos de franquias, tá? Várias ideias, inclusive ideias bem interessantes também, certo? Então, franquias, se a gente colocar aí como exemplo de franquia, Boticário é uma delas, os postos de gasolina BR também é uma franquia, a própria Microcamp é uma franquia, tá? E Americanas é uma franquia, Bob's é uma franquia, McDonald's é uma franquia. Então, quer dizer, existe um monte de lojas aqui, principalmente em Arapiraca, que são franquias, tá, pessoal? Então, só lembrando, vantagem, você já pega uma marca pronta, né? Que já tem um nome no mercado. A desvantagem é porque você não vai ser o dono propriamente dito, certo? Ou seja, você já agiliza aí muito o processo. Teve até um aluno que colocou da seguinte forma: professor, então quer dizer que uma franquia são para aquelas pessoas que querem talvez um retorno mais rápido, né? Que não queiram construir uma marca? É exatamente isso. Franquias são para aquelas pessoas que não querem construir uma marca, querem pegar uma marca pronta, tá? Uma ideia pronta, tá? Então basicamente seria isso daí, ok? Pessoal, alguma dúvida ou alguma pergunta a respeito de franquias? Alguém tem alguma curiosidade, alguma coisa a perguntar? Hein, pessoal? Nada? Não. Vamos lá, então. Tá? Aí nós temos aqui o empreendedor individual, que nesse caso não é o MEI, o microempreendedor individual, é o individual, ou seja, o empreendedor nato, que detectou uma oportunidade no mercado e formalizou o seu negócio, mas de forma individual vai inovando a fim de expandir o seu negócio. Por exemplo, digamos que você quer empreender, você, por exemplo, teve lá o exemplo da Lívia, né? Do cara, do amigo que colocou, por exemplo, uma hamburgueria por conta própria. Então, isso daí é um empreendedor individual. Essa semana, por exemplo, eu estava lendo uma reportagem onde teve uma mulher em Piranhas, aqui em Alagoas, que ela recebeu o auxílio emergencial e ela empreendeu de forma individual, óbvio, tá? Ela colocou uma quitanda, tá, pessoal? Então, aí é um empreendedor individual. Aí, o que acontece? O empreendedor individual, geralmente, ele pensa em formas de inovação. E a gente sabe o seguinte: independente, pessoal, de qual seja o ramo de atividade que você exerce, tá? Eu vou só desligar aqui a minha câmera um pouquinho, que a minha internet está dando umas osciladas, para ver se melhora aí para vocês. Vamos lá. E o empreendedor individual é aquele que não se contenta, basicamente, eu coloquei o meu negócio, eu estou comendo, eu estou feliz, eu vou permanecer assim. Então, basicamente, é aquele empreendedor que sempre almeja uma melhoria. E a gente sabe que existe, tá? Porque a maioria das grandes lojas, por exemplo, elas começaram mesmo pequenininha. E graças ao que? Ao espírito empreendedor, ou pelo menos que se desenvolveu um espírito empreendedor, ele começou a perceber que existia uma margem de crescimento dentro daquele ramo de atividade. Então, se a gente pegar aí um exemplo, Magazine Luiza, né? Então, era uma lojinha que era como se fosse um bazar que vendia de tudo, um magazine, vendia linha, ou seja, a parte de aviamentos, vendia bolsas. E a partir daí a mulher lá começou a pensar em uma ideia, por exemplo, de agregar móveis. Então já começou a oferecer um serviço diferente e hoje está no que está, né? Uma das empresas mais valorizadas do Brasil hoje na Bolsa de Valores é o Magazine Luiza, tá? Então, quer dizer, começa de baixo, mas ele passa a pensar em ideias de crescimento. Tem uma marca, que agora me falha a memória, mas que ela entrou no ramo de franquias também, que é uma marca de produtos de limpeza. Tá? É alguma coisa com Alphaville, mas não é. É um nomezinho bem parecido. E aí os caras começaram do zero mesmo, inicialmente saíram no emprego, juntaram tudo que tinha, foram para uma outra região, colocar um negócio
ou seja, sem ter muitos conhecimentos, mas tiveram que estudar e ralaram bastante, dormiram no chão, e hoje o cara está com, aliás, são 2 irmãos, estão com uma rede de franquias enorme, por exemplo. Os caras estão muito bem sucedidos. E começaram lá de baixo, vendendo produtos de limpeza no carro, né? Como a gente vê aqui, pessoal passando no carro, ou carroça de mão, vendendo produtos de limpeza. E esses 2 irmãos também, eles começaram a partir daí, ou seja, empreendedores individuais, que começaram, por exemplo, de forma artesanal, em casa, tá? E conseguiram crescer na vida. Então, o interessante é que o termo empreendedor, ele vem de pessoas inovadoras. São aquelas pessoas que não se contentam simplesmente por terem chegado em um estágio. Eu cheguei em um determinado estágio, agora eu vou traçar um plano para que eu possa alcançar um estágio ainda maior. Seria o empreendedor individual. Nesse tema aqui de individual, eu sempre me recordo do microempreendedor individual, que foi um método, ou seja, uma forma que o governo criou para aquelas pessoas que trabalham por conta própria, tá? Independente de qual seja a profissão, por exemplo, seja um pintor, seja um mecânico, seja ele um vendedor, seja ele, por exemplo, um padeiro, né? De criar uma empresa, certo? Só que utilizando a modalidade de MEI, que é microempreendedor individual, onde basicamente ele vai estar isento da maioria dos impostos. A única coisa que ele vai pagar basicamente é o INSS, e ele vai ter direito a, por exemplo, a ter um CNPJ, a ter uma empresa. Então eu sempre dou a dica, principalmente porque eu sei que alguns dos pais de vocês, por exemplo, ou são vendedores autônomos, ou, por exemplo, pedreiros, carpinteiros, e que muitas vezes não procuram uma legalização. E aí, no momento que mais precisa, por exemplo, um caso de saúde, ficam desamparados. Por exemplo, um pedreiro. O cara, por exemplo, está trabalhando como pedreiro, a gente sabe que é um trabalho muito esforçado, dá um problema na coluna, por exemplo, se não atingiu a idade de se aposentar, ferrou, vai ser um sacrifício enorme para se aposentar, tá? Por quê? Porque ele passou um tempo todinho trabalhando, mas ele não contribuiu. Então, quando ele não contribui, o governo também não vai facilitar. Então, a dica que eu dou, por exemplo, se tiver alguém aqui que os pais sejam empreendedores, mas que não tenha uma empresa propriamente criada, tá? Cria uma MEI, é barato, vocês mesmos podem criar essa MEI para os pais de vocês, ou seja, pode criar em casa mesmo, pelo celular, pelo computador, tá? E na mesma hora você já recebe um certificado de que você tem uma empresa aberta, você já recebe um CNPJ, mas é claro que vai ter suas obrigações também, como por exemplo, um microempreendedor individual, ele não pode vender, tá? Um valor bruto superior a R$75 mil por ano. Se não me falha a memória, o valor é esse. Então, um exemplo, se o cara é pedreiro, ele não pode receber mais de R$75 mil por mês, porque até 75, aliás, por ano. Então, R$75 mil, tá? É o valor total por ano, né? Que você deve receber. Se você passar desse valor de R$75 mil, aí você não está mais enquadrado em MEI. Então, até R$75 mil, você não vai pagar imposto, tá? Não vai precisar de contador, não vai precisar, por exemplo, declarar imposto de renda. A única coisa que você vai fazer vai ser, uma vez por ano, declarar que você realmente vendeu, no máximo, R$75 mil em dinheiro, tá? Uma vez por ano. Por exemplo, o cara é pedreiro, vai na casa de alguém, trabalha lá 5 dias, chega no caderninho, anota, tá? Anota que trabalhou 5 dias e que recebeu o valor X, e quando chegar no final do ano, acesse o portal do empreendedor, ele vai dar para vocês uma tabelazinha, tá? Essa tabelazinha você preenche, né? No caso vocês podem fazer isso, só é preencher com os serviços que ele vendeu, ou com os produtos que ele vendeu, seja lá o que for, e que some lá, que não ultrapasse os R$75 mil. Fez isso daí, se
Caso precise, por exemplo, está com problema de saúde, não consegue trabalhar, vai lá no INSS, é feito o exame, pronto, o cara tá encostado, como diz a história, né? Então ele vai receber um auxílio doença até que ele esteja apto a voltar a trabalhar normalmente, tá? Então a cada 6 meses vai haver uma perícia médica a fim de verificar se a pessoa está apta ou não. Não estando apto ainda, mais 6 meses de seguro, tá? E assim vai. Suponhamos, o prazo máximo para quem está, digamos, recebendo o auxílio saúde são 5 anos. Então, se durante esses 5 anos a pessoa não conseguir voltar às atividades normais, aí a aposentadoria ela fica vitalícia, fica para o resto da vida. Tá? E no caso das mulheres, por exemplo, Lívia, né? Lívia vai casar agora no fim do ano. Então, por exemplo, ela pode criar uma MEI, né? Ou o esposo dela criar uma MEI, digamos lá, como motorista de Uber, né? E aí o que acontece? Deus o livre. Ele adoecer, vai no INSS, está assegurado. Se a Lívia, por exemplo, quando a Lívia engravidar e tiver o brugelinho dela, vão sair lá no INSS, vai receber o auxílio maternidade, 6 meses garantido de salário. Então, assim, existem muitas vantagens em utilizar o microempreendedor individual, tá, pessoal? Que é a MEI, ok? Vamos lá. Aí nós temos aqui uma classe de empreendedores que são chamados de conhecedor, onde ele diz o seguinte, ó, este empreendedor adquiriu um grande conhecimento na área que deseja atuar, buscar de forma incessante a realização profissional e o reconhecimento com o seu empreendimento. Então, vamos colocar aqui uma ideia para vocês entenderem melhor. Vocês vão empreender em um ramo em que vocês não estão no dia a dia trabalhando ali com aquilo. Tá? Por exemplo, Rosiane vai, vamos lá, fabricar bolos, por exemplo, bolos para festas, digamos assim. Só que a Rosiane, geralmente ela faz bolo mais normal, aquele bolo do dia a dia. Então, se a Rosiane quer trabalhar nesse ramo, o que é que ela vai fazer? Ela vai estudar, né? Quais são os tipos de bolos, quais são os tipos de cobertura, quais são os tipos de recheios, como fazer, precificar, tá? De que forma ela vai divulgar esse produto, de que forma ela vai entregar esse produto, se vai ser numa caixinha personalizada ou vai ser diretamente na mão. Então, quer dizer, é realmente o estudo, é você estudar e se preparar para oferecer aquele produto ou aquele serviço, tá? Então, um dos grandes problemas de muita gente colocar para vender um negócio e não se segurar é exatamente o não estar preparado para aquilo. Ou seja, eu vejo que alguém está vendendo, que alguém, digamos, está fabricando, eu vou fazer também. Só que muitas vezes aquela pessoa ela está fazendo aquele produto, ela está vendendo aquele produto e está dando certo, por quê? Porque ela se preparou, tá? Então, um exemplo, aqui em casa, minha esposa está com uma loja virtual que é uma papelaria personalizada. E aí o que acontece? Antes de a gente comprar a máquina, ela estudou um monte de tempo, primeiro como manipular a máquina, mesmo sem ter ela, quais produtos usar, como precificar o produto, de que forma entregar o produto para o cliente, de que forma usar o marketing nas redes sociais. Então, quer dizer, tem muita coisa a estudar, independente de qual seja o ramo de atividade. Mas um empreendedor que estuda, ele é classificado como um empreendedor conhecedor. Tá? E também, não somente até o ponto de abrir, mas mesmo depois que abriu a loja, digamos, o empreendimento, continua estudando para obter novas maneiras de agregar valor ao seu produto. Por exemplo, vamos colocar mais exemplos aqui. Tem uma loja de roupas que abriu, quando eu tinha uma loja antes de ir para o Microcamp, teve um cara que abriu uma loja vizinho a minha, uma loja de roupa. E esse cara, ele já tinha uma loja que ele é de Junqueiro, então ele tinha uma loja em Junqueiro, abriu outra aqui em São Sebastião, e aí ele começou a investir na questão de marketing, né? E aí ele bolou lá uma forma de ter uma marca própria.
Então, hoje, por exemplo, parece que ele tem umas 4 ou 5 lojas de roupa espalhadas. Tá? Acho que tem até em Arapiraca também. Se não me engano, eu já vi em Arapiraca. E aí ele tem uma marca própria. Mas aí o que foi que ele viu nesse conceito aí? Por exemplo, primeiro ele foi até a fonte. Então, ele foi até onde aquelas pessoas que fabricam a roupa mesmo e vão dizer o seguinte, ó, eu quero uma marca, melhor, eu quero que vocês fabriquem, mas que coloquem a minha etiqueta. E a partir, quando ele fala, por exemplo, ó, marca própria, primeiro, já passa para as pessoas que é uma coisa única, é uma coisa que só ele tem. Tá? Outro detalhe é a questão de valor. Né? Então, se é uma marca própria, ele vai ter um valor também melhor que os outros. Então, dessa forma, ele conseguiu agregar. E, por exemplo, a loja dele aqui ele é grande. É uma loja grande. Né? Então, assim, é pensar em formas de inovar. Ah, eu estou com uma sorveteria, eu não vejo formas de, por exemplo, crescer a minha sorveteria. Se não vê, é porque realmente não estuda. Ah, eu tenho uma loja de roupa, não tenho como agregar. Tem que estudar. Ah, eu coloquei uma loja de material de construção, não sei nem como deixar ela maior. Né? Então, acha que aquilo dali é só o limite. Não, o céu é o limite. Mas, para isso, você vai ter que estudar, conhecer o cliente que você está vendendo o produto e, a partir daí, você bolar estratégias. Tá? Você vai ter que bolar estratégias. Certo? Mas que estude. Ok? Então, por exemplo, a Rosiane está vendendo bolos, então só existe aquele tipo de bolo? Não, existem inúmeros tipos de bolo. E existe hoje, principalmente online, vários cursos, vários seminários, várias palestras de pessoas que estão ensinando uma maneira diferente de fazer um bolo, de confeitar um bolo e assim sucessivamente. Né? De aplicar uma cobertura diferente. Então, existem várias formas para isso, tá, pessoal? Agora sim, vai ter que estudar, ok? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação a esse empreendedor conhecedor? Hein, pessoal? Alguém aí tem alguma coisa a complementar? Pedro, gostaria de colocar alguma coisa aí nesse tema? Hein, pessoal? Vamos interagindo aí. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Só para saber, viu? Pronto, eu só gostaria que vocês pudessem interagir mais, tá, pessoal? Eu faço uma pergunta, todo mundo quer falar. E aí, Pedro, quer colocar alguma ideia aqui? Não, professor. Você falou muito bem, tá ótimo. Beleza. Mas é bom, como você é um cara experiente, que já está nesse ramo de empreendedorismo, se você quiser agregar mais informações, fique à vontade, tá? Vai ajudar muito. Vamos lá. Pessoal, aí nós temos o conhecedor, e aqui ele fala de algumas habilidades. Pessoal, deixa eu só ampliar aqui esse slide, eu vou colocar um zoom aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui que eu voltei sem querer. Vou colocar aqui uma lupazinha para explicar cada fatiazinha desse gráfico aqui. E aqui vem, pessoal, algumas habilidades que os empreendedores eles devem ter. Aí vocês vão dizer, professor, mas eu não tenho essa habilidade. Como é que eu vou fazer para empreender, pessoal? A gente não nasce sabendo andar de bicicleta, a gente não nasce sabendo andar de moto, né? A gente não nasce sem saber de muita coisa, e nós vamos adquirindo aos poucos. Então, ele está dividido em 4 partes, tá, pessoal? Que é a técnica administrativa, pessoais e a sistematizada, né? Vamos começar aqui pela técnica. Então, na técnica, ele vem o seguinte: relação interpessoal, trabalho em equipe e redes de relacionamento. Aí vem, por exemplo, relação interpessoal. Imagina, por exemplo, você como vendedor, tá? Você como vendedor, chega um cliente na sua loja
Você está lá, caladão. Tá? Você está lá caladão. Você não vai induzir as pessoas a comprarem. Tá? Então, por quê? Porque você está mudo, você está calado. Aí você pega, por exemplo, um vendedor que é desenrolado, que tem uma relação interpessoal muito boa, o cliente entra, ele consegue vender bem mais do que o cliente queria. Por exemplo, o cara vai querer comprar uma calça, um exemplo, muito bem, ele compra calça, só que o vendedor chega, nós estamos com promoção aqui, chegou, por exemplo, uma nova coleção de uma bermuda, de uma camisa, quer dar uma olhadinha? O cara muitas vezes não queria nem comprar, mas nessa olhadinha ele termina comprando. Então, primeiro, você como empreendedor, eu sou tímido, um exemplo, sou caladão, não interajo muito com as pessoas, é algo que vai ter que melhorar para começar a empreender, tá? Conseguir se relacionar com as pessoas. Mas eu não vou abrir uma loja, eu vou trabalhar mesmo para os outros. Vai trabalhar, por exemplo, em uma loja, vai ter que... Também a simpatia, né, professor, que é convidativa. Exatamente, né? Então, quando você fala... Pode falar. Uma vez eu entrei em uma loja e a moça, né, ficava olhando assim, com a cara muito fechada. Digo, misericórdia, saio logo. Então, realmente, tem que ter simpatia. Então, o que é o relacionamento interpessoal? Né? O que a gente tem que observar, por exemplo, é o seguinte: independente de quem entre na sua loja, o que você quer dela é o dinheiro. Você quer que ela compre. Se ela é feia ou bonita, isso não importa. Né? Você vai ter que induzir o cliente. Então, você vai ter que induzir o cliente a comprar. E, por exemplo, tem eu não sei se eu falei o exemplo, eu acho que sim, de uma casa de construção que tem aqui, que já tem muitos anos que existe essa casa de construção. O atendimento é péssimo. É para lá de péssimo. E aí teve um dia que eu participei de uma palestra exatamente sobre empreendedorismo, onde o palestrante falou a questão do atendimento. Aí dei lá algumas dicas e eu disse, eu vou fazer o teste. Aí, nessa casa de construção, eu só vou assim, sabe? Tem um monte aqui em São Sebastião. Tem um monte de casa de construção. Eu procuro em todas. Se eu não achar o que eu quero, eu vou lá. Né? E aí, quando chegou um dia, eu fui lá e estava lá a dona sentada numa cadeira, aquelas preguiçosas, né? O pessoal chama de preguiçosa. E eu cheguei e disse, boa tarde. Aí ela disse, diga. Foi a resposta que ela me deu, diga. Aí eu disse, boa tarde. Aí ela, diga. Aí eu, boa tarde. Aí ela, boa tarde. Diga. Então, quer dizer, é como se você tivesse, digamos, como é que eu posso colocar assim? É como se ela dissesse o seguinte, meu amigo, compre se quiser. Né? Eu tenho isso, o valor é isso, acabou-se. Então, quer dizer, não é à toa que eu só vou lá quando eu procuro em todas e não acho. Tá com uns 15 dias, mais ou menos, eu tava precisando comprar um negocinho, e eu olhei nas outras casas de construção, não tinha. Eu digo, é o jeito de ir lá. E fui lá. Quando eu cheguei lá, todas as luzes da loja estavam desligadas. Todas. Tá? Aí eu cheguei, e o atendimento ruim, como sempre. O patrãozinho lá sentado, esperando, né, a vaca dar o leite. E um vendedor estava atendendo uma pessoa lá, e eu falei, ele disse, deixa eu atender aqui que eu lhe atendo. Tá certo. Beleza. Aí eu olhei assim para ele e disse, sabe por que muitas lojas não vendem? Aí ele disse, por quê? Eu disse, primeiro, o atendimento. Eu disse para o vendedor, né? Primeiro, o atendimento. Segundo, as luzes estão todas apagadas da loja. Como é que vocês vão induzir ao cliente a entrar na loja de vocês? Se ele passa, ele não vê nada na loja, que a loja está tudo apagada, as luzes estão todas apagadas. Aí o vendedor disse, infelizmente é isso mesmo. Mas eu não culpo o vendedor em si. Porque se você é empreendedor, você vai ter que trabalhar a sua equipe. Você vai ter que treinar a sua equipe. Tá? Se você treinar, por exemplo, 5 funcionários, todos esses 5 funcionários têm que falar a mesma língua. Todos eles, claro, cada um vai ter a sua essência, cada um vai atender da sua forma. Mas que você treine os funcionários, os colaboradores, para que eles atendam as pessoas de uma maneira correta. Que treinem eles a induzir
o cliente comprar até mesmo aquilo que não necessitava, tá? Então, isso você tem que trabalhar a equipe, que é o trabalho em equipe, né? Um vai ter que ajudar o outro. Eu não sei se foi para vocês que eu estou trabalhando várias turmas com esse conteúdo, e eu coloquei o seguinte: digamos que um supermercado tem lá a parte do açougue, um exemplo, e o dono lá chega para a equipe do açougue e diz o seguinte: ó, nós estamos vendendo um boi por semana aqui, ó. Ou melhor, vou colocar uma outra ideia, ó. O açougue aqui está vendendo 5 mil reais por semana, um exemplo. Nós vamos ter que dobrar esse valor. Aí o cara vai dizer: poxa, como dobrar? Porque para o lado do empreendedor, ele vai sempre dizer que está fazendo o máximo. Para o lado do funcionário, né? Não, eu já estou fazendo o máximo. Chega para um funcionário e cobre, por exemplo, ó, eu quero que você faça mais do que você está fazendo. Ele já vai dizer o seguinte: eu já estou fazendo o máximo. Eu não consigo fazer mais que isso. Então, vai chegar lá para o cara do pessoal que está trabalhando lá no açougue: ó, nós vamos ter que vender 2 bois por semana aqui. Primeira coisa que os vendedores vão falar é o seguinte: rapaz, eu já estou dando o meu máximo aqui. Eu já estou trabalhando as minhas 8 horas por dia aqui, eu já estou dando o máximo. Então, quer dizer, primeiro, você vai ter que treinar a sua equipe, né? Então, esse treinamento de equipe é exatamente você treinar de que forma o colaborador vai abordar o cliente quando chega. Muitas vezes vem aquela questão de bonificar os colaboradores, tá? Então, nós vamos ter que vender 2 bois aqui, aliás, nós vamos ter que fazer 10 mil por semana. A gente está fazendo 5, vamos passar para 10. Os caras vão dizer: não, eu não tenho como fazer isso não, porque a gente já está fazendo o máximo. Aí você diz: ó, se vocês conseguirem vender 10 mil reais por semana, cada um vai ter um acréscimo no salário de 200 reais. Os caras mudam de opinião na hora. Os caras vão dizer: oxi, deixa comigo que eu sei o que eu faço. Aí, quer dizer, quando o cliente chega, o cara vem para comprar um boi, ele vende porco, vende linguiça, vende... Quer dizer, é a lábia, é você estar preparado para isso, tá? Então, o técnico, resumindo, você vai ter que treinar a sua equipe, né? Resumindo, é isso. Além disso, na parte técnica, vem rede de relacionamento, traduzindo aí, networks. E o que seria esse networks, por exemplo? Quem é a sua rede de amizades? Vamos colocar aqui um exemplo. A Rosiane sabe que tem a moça lá que colocou uma loja e está prosperando. Quem é a rede de amizades da moça? São pessoas, por exemplo, que agregam para a loja dela, que traz novas ideias, ou pelo menos que abrem mais a cabeça dela para que ela possa desenvolver, ou são pessoas que simplesmente pensam negativas, ou pessoas que não agregam em nada, melhor dizendo. Então, a rede de relacionamento é você estar próximo de pessoas que tenham o mesmo propósito que você, né? De preferência, por exemplo, se você abre uma loja de roupas, tenta fazer uma rede de relacionamentos com pessoas que têm, por exemplo, que tem lojas de roupas, ou que vivem no mesmo ramo que você. Ah, é seu concorrente? Pessoal, independente de se é seu concorrente ou não. Cada um vai ter a sua carta na manga. Mas, assim, ninguém cresce sozinho. Muitas vezes é necessário você crescer junto. Um exemplo, digamos que você faz você tem uma rede de relacionamento com pessoas que têm lojas também de roupa, digamos assim. Aí você vai atrás de um fornecedor para criar uma marca própria, digamos assim. Aí o cara diz o seguinte: ó, eu produzo a marca própria para você. Agora vai ter uma compra mínima. Digamos, a compra é 20 mil reais. Aí você vai dizer: poxa, eu sou pequeno. Eu não consigo comprar 20 mil reais. Tá? Aí vai 2 pessoas, por exemplo, e conseguem, por exemplo, essa marca própria, porque eu pego esses 20 mil reais, divide para 2, e aí consegue se fazer. Então, assim, a rede de relacionamento ela é importante por isso. Muitas vezes, a forma de atendimento em uma rede de relacionamentos, um fala que usa uma tática para isso e aquilo, o outro já diz: ó, eu implementei na minha loja isso e aquilo. Então, quer dizer, um vai ensinando ao outro a trabalhar. Resultado, todos crescem, né? Então, eu estava assistindo uma reportagem que uma loja de varejo, né, na verdade era uma sapataria,
e ela simplesmente fez o seguinte, instalou, pessoal, instalou um equipamento na loja, como se fosse um roteador, na verdade era, de certa forma era um roteador, só que ele na verdade registrava os Wi-Fi dos celulares que estavam ativos. Eu não lembro o nome do equipamento. Por exemplo, eu acho que todo mundo deixa o Wi-Fi ligado. Você está em casa, está usando o Wi-Fi. Você sai de casa, você desliga o Wi-Fi do seu celular? Não. Você permanece com ele ligado. E aí esse aparelhozinho, todo mundo que entrava na loja, esse aparelho, ele registrava a hora da entrada do cliente. Quando a pessoa saía, ele registrava a saída. Ou seja, quando conectava e quando desconectava. A partir daí, a loja criou uma estratégia o seguinte, cada cliente passa em média, por exemplo, 5 minutos dentro da loja. Em média, né? Uma média de 5 minutos. E aí foi o que eles fizeram. Eles trabalharam a equipe deles, treinaram a equipe de vendedores para tentar convencer o cliente a comprar o produto em 5 minutos. Ou seja, as vendas aumentaram. Por quê? Todo mundo estava preparado. Chegava um cliente, meu amigo, a lábia era exatamente fazer ele comprar um sapato em 5 minutos. E tudo é questão de treinamento, tá? Então é necessário você treinar a equipe. Não adianta, por exemplo, você chegar, contratar uma pessoa, vamos colocar aí o Pedro, né? Eu coloquei essa questão de roupas aí, Pedro, por acaso, mas combina aí com você. Então, o Pedro, um exemplo, contrata uma pessoa para trabalhar com ele na loja, e aí essa pessoa não tem, digamos, não está preparado para trabalhar como vendedor. Então, vai chegar o cliente. Então, qual é a dica que eu dou? Pessoal, caiu aí, mas voltou, tá? Só me dá um feedback. Todo mundo continua me ouvindo? Agora consigo. Sim. Sim. Deu uma Sim. quedazinha aqui. Deixa eu desabilitar aqui minha câmera. Tá? Porque a internet agora de meio-dia para cá deu uma oscilada. Então, Pedro, eu estava colocando até o exemplo no seu caso aqui. Chega um cliente, por exemplo, você contratou uma pessoa para trabalhar com você. Só que essa pessoa ela não está treinada. O que é que acontece? O cliente chega, ele não tem o poder de convencimento, tá? Não consegue convencer o cliente. Consecutivamente, o que é que acontece? O cliente vai embora. Então, a dica que eu dou é o seguinte, antes de colocar a pessoa efetivamente para atender os clientes, vamos treinar, meu amigo. Vamos treinar, por exemplo, no momento não tem ninguém na loja, vai ser eu e você. Tá, Pedro? Uma dica aí para você. Vai ser eu e você. Vamos lá, tenta me convencer. Né? Então, faz os mesmos passos como se fosse um cliente novo que estivesse entrando na loja. Tente me convencer a comprar o seu produto, e aí vai a questão do treino, treinando. E, óbvio, como você já tem uma experiência maior, o que é que você vai fazer? Nesse momento aqui você vai falar isso, você vai agir da forma tal, aí, quer dizer, vai passando as ideias aí e vai treinando. É só dessa forma que você vai melhorar a venda da loja como um todo, tá? Questão de treino, pessoal, questão de treino. Não é só pegar o novo colaborador, jogar lá e dizer, meu amigo, o que é bom nasce pronto, se vire, venda. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Outra coisa que, dependendo do ramo, cada empresa ela tem o seu perfil. Então, primeiro, o novo colaborador ele vai ter que entender o perfil da empresa, como é que ela funciona, e assim por diante, tá? Inclusive, eu lembro quando eu entrei na Microcamp, eu já entrei eu já dava mais ou menos 11, 12 anos que eu já dava aula, né? E eu entrei na Microcamp, mesmo assim não me deixaram, não me colocaram diretamente numa sala de aula para dizer, você está contratado a partir de hoje, amanhã você já vai assumir uma sala de aula. Não foi isso que aconteceu. Então, eu passei um mês, tá? Observando todos os professores. Eu assistia às aulas de todos os professores.
para entender primeiro como é que a empresa funciona, qual é o padrão em que a empresa quer dos seus colaboradores, para a partir daí, professor, a partir de dia tal, o senhor já vai assumir uma turma, tá? Pronto, então a partir daí eu já estava entendendo qual era a lógica de funcionamento da empresa. Então, assim, eu achei super interessante. Hoje, por exemplo, avaliando, eu acho super interessante. No início, às vezes a questão, poxa, mas eu já tenho experiência e tal, a gente fica meio com raiva a respeito disso. Mas não, é só questão de trabalhar e preparar a equipe, tá? Então, isso daqui é a parte técnica. Continuando aqui, vem a parte de pessoas, né? Então, na parte de pessoas, primeiro, começando por você próprio, você vai colocar um negócio seu, você vai colocar uma loja online, por exemplo, tá? Você já pensa que a sua loja não vai dar certo? Não vai dar, tá? É bem provável que não dê certo. Então, começa a pensar positivo, tá, pessoal? Começa a pensar positivo. Você pensando positivo, agiliza muito o processo, né? Então, tiveram algumas pessoas, por exemplo, que abriram a loja sem ter quase nada, sem ter quase nada, só com a cara e a coragem, e o negócio prosperou, tá? Por exemplo, o Ricardo Eletro. O Ricardo Eletro começou a primeira loja dele e, basicamente, ele não tinha quase nada. Ele tinha lá 3, 4 itens, mas ele vendia até o que não tinha, porque a lábia era muito grande, ou seja, ele estava muito preparado no quesito venda. Então, chegava uma pessoa e dizia o seguinte, ó, eu quero por exemplo, o cara vai comprar um sofá, aí dizia o seguinte, ó, só tem esse sofá preto, eu queria um sofá vermelho. Eu disse, olha, eu estou aguardando a chegada desse sofá de hoje para amanhã, inclusive desse mesmo modelo, só que vermelho. Sendo que ele já tinha visto que no fornecedor dele já tinha várias cores. Ou muitas vezes dava aquele leve, deixa eu verificar aqui quando é que vai chegar, porque eu já digo à senhora qual é o dia. Aí já ligava para o fornecedor e dizia, olha, você tem aqui o sofá assim, assim, sabe? O cara disse, tem, pronto, reserve para mim aí. Ok, chegava para o cliente e dizia, pronto, ó, eu já tinha feito o pedido, eu estou aguardando chegar, está chegando de hoje para amanhã. Quer fechar o pedido e amanhã eu já faço a entrega. É descer do caminhão, já boto no caminhão da empresa, mando levar na casa da senhora. Dá aquela lábia, então ele vendia o que ele não tinha. Tá? Mas por quê? Porque ele era esperto. Né? E as pessoas compravam. E a partir daí ele ia pegando com os seus colaboradores. A mesma coisa você pode fazer. Você pode chegar, por exemplo, você montou uma loja virtual, né? Você está vendendo um produto, posta lá, por exemplo, um produto. Tá? Aí a pessoa liga. Você tem esse produto, primeiro, você já tem que saber com o seu colaborador, com a pessoa que está lhe fornecendo, se ela tem o produto. Você não tem, mas ela tem. Aí você diz, tem sim. Beleza, eu vou querer pronto. Vou entregar. Aí já liga para o fornecedor, pega o produto e entrega. Então, assim, hoje existe muito esse aspecto, né, das pessoas venderem muito coisas que não tem, mas que ele tem uma rede que oferece esses produtos, tá? Ou seja, de um fácil acesso. Então, é a questão do otimismo, tá? Liderança, tá, pessoal? Liderança. Muitas vezes eu questiono aqui nas aulas, pessoal, quem de vocês tem um espírito de liderança? Quem de vocês se acha líder? Como eu acho que eu já coloquei para vocês. Aí muita gente diz, eu acho que eu não tenho, professor. Né? Eu não tenho de forma nenhuma. Quando a gente vai perceber, ela tem uma liderança, certo? Então, como descobrir se eu sou líder ou não? Como descobrir se eu tenho uma liderança? Por exemplo, trabalhos de escolas. Tem lá sempre a panelinha, né? Na escola sempre é assim, por exemplo, tem aquele grupinho, aquela panelinha, que é ela que faz todos os trabalhos o ano inteiro. Isso é na faculdade, isso é na escola, isso é em todo lugar. E dentro dessa panelinha aí, dentro desse grupinho aí, sempre tem aquela pessoa que diz, vamos apresentar dessa forma, vamos escolher o tema tal, vamos apresentar em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, essa pessoa é a que tem o espírito de liderança, tá? Se a gente colocar outro aspecto, por exemplo, você sai para a festa, você sai em grupo para uma festa.
O líder é aquele que geralmente vai na frente, é aquele que geralmente coloca, hoje nós vamos beber isso, nós vamos ficar aqui e tal. Então, basicamente, é ele que sugere as dicas, né? Ou sugere as possíveis ações que aquele grupo ele vai fazer. Então, isso é liderança. Aí eu coloco para vocês o seguinte, ó. Porque você, empreendedor, você vai ter que ter um espírito de liderança. Se você não nascer, você vai ter que trabalhar. Porque a partir do momento que você for liderar pessoas, você tem que saber conversar com as pessoas, você vai ter que saber designar tarefas, tá? Para as pessoas. Então, isso é muito importante. Ah, você é um empreendedor, um exemplo, você tem uma lanchonete, mas você tem lá algumas pessoas trabalhando para você, só que você não é líder. Então, quem é que vai dizer o que vai fazer? Os seus colaboradores. Não é você que dita o que tem que fazer. Então, é preciso você saber liderar. O saber liderar não quer dizer que você seja autoritário. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aí acaba que você não passa uma confiança para os seus colaboradores e perde o grupo. Por exemplo, tem um quadro do Jacan, produto de culinária, aqueles programas de culinária. Ele tem lá um quadro, né, um programa que é chamado de Pesadelo na Cozinha. E eu estava assistindo esses dias, meio para analisar essa questão do empreendedorismo também. Teve um caso de um cara que saiu de Alagoas, inclusive, montou um restaurante em São Paulo, tá? O restaurante, a ideia era até legal, tá? Só que era um restaurante de comida nordestina, inclusive. Só que o cara, por exemplo, só para você ver a questão de desorganização e falta de liderança. Primeiro, na fachada do restaurante tinha um nome. Quando os clientes entravam dentro do restaurante, tinha uma parede que o nome do restaurante já era outro. A farda que os funcionários usavam já tinha outro nome. E a comanda do restaurante já era outra. Tanto é que ele se inscreveu com o nome e o Jacan, quando perguntando na rua para encontrar o restaurante lá, o pessoal dizia, não sei não onde é esse restaurante. Para vocês verem a desorganização, que inclusive é o próximo... exatamente, vou assistir, né? O Pé de Fava, exatamente. Pronto, você viu, né? Que o cara era muito desorganizado, né? Então, quer dizer, ele até questionou, poxa, mas afinal, qual é o nome do restaurante, afinal? Aí ele disse, não, é Pé de Fava, mas por que aqui tem um nome, aqui tem outro? Né? O cardápio, inclusive, tinha... Eu sei que era 3, 4 nomes que tinham restaurantes lá dentro. Tá? Cardápio com nome, fachada de outro e tal. Ele não tinha nada de organização, ele era muito desorganizado. Liderança ele não tinha, por quê? Porque ele discutia com os seus colaboradores, né? Ele não dava uma atribuição para uma pessoa, ele simplesmente brigava com a pessoa. E hoje o empreendedor ele tem que ter digamos, a forma de falar, porque da forma que o cara falava lá, se um colaborador entrar na justiça, ele ganha por danos morais, né? Porque a forma de xingar os seus colaboradores e tal, né? Ou seja, totalmente desorganizado e sem liderança nenhuma. Tá? Então, eu assisti para observar muito esse detalhe, né? A questão de administração, o que se faz correto, o que não faz. Aí você vê, o cara é todo desorganizado dessa forma. Chega uma pessoa coloca um empreendimento no mesmo ramo de atividade dele, porém organizado, acabou-se, o cara vai à falência. Né? Ele vai à falência porque ele é totalmente desestruturado. E às vezes é o que acontece muito. Ah, mas eu tenho esse restaurante há mais de 10 anos. Independente. Você tem o restaurante há 10 anos, mas você não estudou, você não melhorou ele em 10 anos. Né? Então, tá aí um outro detalhe. Questão de metas e objetivos, né? Inclusive, eu até falei a questão do açougue lá no mercado. Então, você como empreendedor, como loja, você vai ter que traçar metas, né? E o que seria traçar essas metas? Eu quero, no final do ano, crescer tantos %.
Como é que eu vou fazer isso? Vai traçar uma meta. Por exemplo, eu sempre que posso, aos domingos, ultimamente, estou deixando para acordar um pouquinho mais tarde. Mas quando eu acordo muito cedo, eu vou assistir aquele Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E a gente vê muitos empreendedores dizer o seguinte: eu cresci esse ano 30%, eu cresci 40%, né? eu cresci 200%. Aí você vai dizer, como é que a pessoa sabe que cresceu esse tanto todo? Pessoal, são registros de tudo que entra e tudo que sai. Então, você faturou, por exemplo, um valor bruto, digamos assim, de 100 mil reais em um ano, tá? No ano seguinte, você faturou 200. Não, você teve um crescimento de 100% em cima. Então, botando no Excel lá, você consegue todas essas proporcionalidades. Porém, você vai ter que registrar. Então, digamos que eu vou criar uma meta para os meus colaboradores, ou para mim mesmo, tá? Estou trabalhando por conta própria, um exemplo. Rosiane trabalha, digamos que ela faz 10 bolos por semana, um exemplo. Né? Estou vendendo 10 bolos por semana, ainda não dá para pagar minhas contas. Eu vou ter que fazer 20 bolos. Mas como é que eu vou fazer 20 bolos? Aí você vai ter que bolar uma estratégia. Primeiro, você vai ter que ter algo que o diferencie dos demais, tá? Você vai ter que investir em marketing, ou seja, você tem que fazer com que mais pessoas conheçam o seu produto, tá? E muitas vezes vem a questão de você formatar outras ideias. Por exemplo, hoje em dia, tem muito, principalmente pais mais jovens, né? Nasceu um Bruguelo. A cada mês, pessoal, é um aniversário, que o pessoal chama de mêsversário, né? Aí, Rosiane vai dizer o seguinte, pessoal, divulga nas redes sociais que para quem fechar uma parceria, por exemplo, de mêsversário, o bolo vai sair mais barato, digamos assim. Ou o kit festa vai sair mais barato. E aí muita gente vai querer, por exemplo, o kit festa vai ser pago, por exemplo, em 3 parcelas. Então, quer dizer, a pessoa já vai lá, paga as 3 parcelas no cartão, o que já dá direito a ele a festa do ano inteiro do filho. Tá? Então, é definido o que é que vai ter no mêsversário. Um bolo de tantos quilos, vai ter tantos salgados e tantos docinhos. Pronto. O tema, aí é diverso. Todo mês você escolhe um tema, me informa com antecedência e eu vou preparar. Quer dizer, não fica só naquela de vender aquele bolo a hora que as pessoas precisarem. Meio que você amarra as pessoas, né, para que elas lhe comprem o ano inteiro. Então, para vocês verem, existem formas de você formular, ou seja, de você vender o produto, de você agregar, né? Coloquei também o exemplo aqui das metas, dos objetivos. Nós, seres humanos, nós precisamos ser motivados, tá? Nós precisamos ser motivados para que a gente possa render um pouquinho mais. E, querendo ou não, para o lado profissional, o que é que motiva? Dinheiro, premiação. Muitas vezes não é um dinheiro em si, mas uma premiação. Então, por exemplo, vou colocar aqui um exemplo bem claro. Tem a IC em Arapiraca e existem as metas de atendimento. Você bateu uma meta tal, você vai ter direito a escolher um desses brindes aqui. Aí vai ter os... pessoal, deu uma falha aqui, mas já voltou. Né? Então, bater uma outra meta, já vai ter essa classificação de brindes, por exemplo. Se você bater essa meta aqui, você ganha um celular, né? Você ganha um notebook, né? E a partir daí, é possível criar algumas metas. Por exemplo, Pedro, né? Aí chegam os vendedores, olha, não sei como é que você trabalha lá, Pedro, lá na sua loja, Pedro, mas digamos o seguinte, pessoal, vamos fazer o seguinte, a meta é X. Se vocês conseguirem bater essa meta, o rodízio de pizza é por minha conta. Pronto.
Você vai lá, rodízio de pizza, um exemplo, R$20 por pessoa. Se tiver lá 2 funcionários, você gasta 40, mais o refrigerante, você gasta, digamos, 60, R$70. Primeiro, motiva pra caramba o colaborador, né? O colaborador diz logo, então vamos comer a pizza do cara, vamos lá, vamos vender. E aí vai bater a meta. O cara lhe dá, um exemplo, R$2.000 de lucro a mais e você gasta R$70 com ele. E você motivou, tá? Então você pode criar, por exemplo, essas metas e esses objetivos semanal. Você pode criar, por exemplo, mensal, tá? Você pode criar anual. Consecutivamente, se você for batendo ela diariamente ou mensalmente, você pode até chegar, por exemplo, hoje, pessoal, chegou na loja hoje, cheguei inspirado. Ó, você já sabe qual é a média de vendas diárias, um exemplo, né? Por exemplo, a média de vendas diária, vou colocar aí, R$1.000, um exemplo. Pessoal, se a gente conseguir fechar o dia com 1.500, a gente já sai daqui para a pizzaria, por minha conta. Acabou-se. O cara vai lhe dar, por exemplo, um exemplo, né? R$500 a mais, você gasta 60, 70 com ele. Então, é dessa forma que você consegue aumentar suas vendas, tá? Traçando metas e, obviamente, tendo objetivos. Então, assim, é pensar que não adianta a gente ficar acomodado, tá, pessoal? Não adianta a gente ficar acomodado que as coisas vão, digamos, vamos colocar aí, vão fluir, não adianta não. Ou você cria metas, ou você se organiza, ou você se planeja, não vai esperando que as coisas vão acontecer por acaso não, tá? Outra coisa bem interessante é a inovação e criatividade, tá? Um exemplo, tem uma pizzaria, vou falar agora sobre pizzaria. Tem uma cidade, um exemplo, tem 3 pizzarias. O que é que a sua inova das outras? Aí você vai ter que pensar. Por exemplo, todas as minhas pizzas, as bordas são recheadas, por exemplo. Tá? Criatividade, em vez em quando lança um tipo de pizza diferente. Tá? Como é que eu vou lançar um modelo de pizza diferente? Pessoal, existe pesquisa, existe estudo para tudo. Então, você pode estudar, você pode incrementar novos ingredientes, você pode criar pizzas novas. Existem várias maneiras de você conseguir isso daí. Tá? Por exemplo, o Pedro, um exemplo, loja de roupas. Pessoal, o que eu estou falando aqui não são coisas que eu estou criando, não, tá? São coisas que eu observo, em lojas, em algumas situações, por isso que eu sou muito observador. Chego numa loja, eu estou observando a atitude de um vendedor, de um gerente, de tal, exatamente para passar para vocês, né? Para aprender também. Então, digamos, o Pedro tem uma loja de roupas, e agora, como é que eu faço para alavancar minhas vendas? Já sei. Vou aproveitar agora esse período de pandemia, que tem muita gente que não tem, está desempregado. Eu vou criar um catálogo, onde qualquer pessoa pode ser vendedor da loja. Um exemplo, Rosiane mora em Giral, aí chega para o Pedro e diz, como é que eu faço para ser vendedora? Não tem vínculo empregatício. O Pedro vai chegar, está aqui o catálogo, ó. Vai estar aqui o catálogo. Você pode começar com algum investimento, a gente vai lhe vender o produto no valor de revenda, um exemplo, para geralmente, digamos, 40%, uma calça que custa 100, eu vou lhe passar a 60. Então, você vai ganhar R$40 uma calça, por exemplo. Então, você pode começar com investimento, ou muita gente ainda coloca assim, para se tornar um vendedor, vamos criar aí a ideia dos R$600 do auxílio, né? Então, você vai pegar R$600, você monta um kit e você vai vender. Se a pessoa vir até a minha loja, vai encontrar os produtos do mesmo preço que você está vendendo. E dessa forma, você consegue um monte de vendedores para a sua loja, você não vai ter vínculo empregatício,
né, com as pessoas. Ah, você vai deixar de ganhar? Ah, os 40% você vai deixar de ganhar, mas você vai tornar-se um fornecedor, né? Então, quer dizer, é uma forma de alavancar. E olha, Pedro, que agora, como tem muita gente em casa, você criando o catálogozinho, por exemplo, Roseane, Olivia e tal, de casa vai estar divulgando, ó, pessoal, a roupa aqui e tal, vai colocando nas redes sociais, vai divulgando nas redes sociais, né? As pessoas vão estar vendendo para você, só isso, tá? Então, quer dizer, existe forma de você crescer, tá? E aí, pessoal, alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Hein, pessoal, alguma ideia, alguma sugestão? Hein, pessoal, estão me ouvindo aí? Vocês conseguem me ouvir? Porque eu pergunto, vocês não respondem nada e tal. Ô Pedro, durante essa pandemia, teve alguma coisa em que vocês inovaram, que vocês criaram a partir dessa pandemia? Professor, foi mais... Assim, no início foi mais questão de tentar fazer entrega ainda. Só que ainda foi um pouco arriscado. Que, infelizmente, Arapiraca é um pouco arriscado. Mas foi mais questão de aumentar mais ainda o contato com o cliente pelo WhatsApp. Sei, entendi. Falar mais frequente, quase todo dia, para um cliente que sempre pergunta. Foi mais isso. Usar o meu próprio número pessoal para dizer, ó, chegou novidade, chegou isso e aquilo. Presente. Foi assim, no dia dos namorados, agora no dia dos pais. Foi mais essa questão de se aproximar do cliente pelo WhatsApp. Então, serviu pelo menos para mim. É legal. Mas, assim, sempre continua pensando em possibilidades, porque existem muitas. De você, por exemplo, agregar outras novidades dentro já do ramo que você está utilizando, tá? Que você está trabalhando. E existem muitas. Certo? Tá, e essa ideia pode ser válida para você, né? Montar uma forma aí de conseguir pessoas que vendam para você, né? Sem que haja um vínculo empregatício, porque você sabe que quem tem um empreendimento hoje, o que pesa muito é exatamente o vínculo empregatício, né? Você manter... Mas, professor, eu acho que para vender para catálogo, para mim só dá certo se for algum tipo de franquia. Ou alguém que mora em uma cidade longe ou litorânea, porque loja assim de multimarcas, o pessoal acaba que ele começa a vender a sua mercadoria, entendeu? Ele procura atrás de fornecedor e acaba, em vez de lhe ajudar, ele tira a venda. Não, mas aí não... Para quem for entrar no ramo, tem que, às vezes, ter essa leitura, sabe? Porque, assim, se for para vender de catálogo, eu crio minha marca e aí eu consigo arrumar pessoas. Agora, se for loja de multimarca, para mim é um pouco arriscado. Para quem for começar com seus 5 mil reais, 5 mil reais. Tô ligado. Mas eu entendi o que você quis dizer. Mas digamos o seguinte, se você levar em consideração, por exemplo, Arapiraca é uma loja, aliás, é uma cidade que tem muitas lojas, principalmente no ramo de roupas, né? Isso. E grande, uma cidade grande. Então, não é que as pessoas vão lhe tirar, por exemplo, o cliente. Né? As pessoas não vão lhe tirar o cliente. Na verdade, vai tirar o cliente também de outras lojas. E mesmo que uma pessoa que já comprava na sua loja, ela comprou a uma pessoa que está vendendo as suas roupas, né? Que comprou as suas roupas, o lucro chega para você de todas as formas. Né? Então, assim, vem a questão do trabalho, por exemplo, de você, planejamento, claro. Por exemplo, você chegar e dizer o seguinte, ó, vou colocar uma pessoa, por exemplo, uma ou duas pessoas em Craíbas, vou colocar pessoas em Batalha, vou colocar pessoas em Major de Doro, vou colocar pessoas em Santana, vou colocar pessoas em São Sebastião, ou seja, você espalhar, né, pessoas que queiram ganhar, por exemplo, vendendo multimarcas, por exemplo, e de toda forma o lucro fica para você,
Ah, vai diminuir o lucro? Vai, mas vai aumentar as vendas. Entendeu como é que funciona? Vamos lá. Então, ó, questão de inovação e criatividade é você sempre pensar em inovar e nunca oferecer sempre o mesmo serviço, tá? Continuando aqui, aí vem sistematizado ou sistematização, tá? Aí vem aqui, ó, cursos de especialização. Ou seja, volta lá para o que a gente começou a aula hoje. Você ser um empreendedor, que você estude, tá, pessoal? Que você consiga se preparar. Ah, um exemplo, o Rosiane está fazendo bolos, um exemplo. Estuda, cursos de especialização. Sempre tem formas de você fazer um bolo de uma forma diferente, com uma textura diferente, com cores diferentes, né, com a massa diferente. Estudar. É uma cabeleireira, por exemplo, que vai ter um monte de cursos aí para se aperfeiçoar, né? Treinamentos também, outra coisa, viu, pessoal? Alguns poucos empreendedores, eles investem nessa questão de cursos de especialização, por exemplo, de treinamentos. Workshop, pessoal, é um evento de curta duração. Por exemplo, tem um seminário, que é um evento mais longo, tá? Que geralmente dura alguns dias, e tem o workshop, muitas vezes é um evento que dura um dia só, por exemplo, palestras, oficinas e tudo mais. E aqui o que acontece? Algumas empresas têm lá os seus colaboradores, então vai ter um curso, por exemplo, na região, um workshop, um treinamento, um curso de especialização, digamos que a inscrição é R$100, digamos assim, para participar. O empreendedor chega para os colaboradores e diz, ó, vai ter o curso tal, é legal para vocês, eu vou custear, por exemplo, 50% da sua inscrição. Então, quer dizer, ó, você entra com 50, eu entro com 50. Então, você só vai pagar 50, os outros 50 por minha conta. Tá? Então, quer dizer, investe. Em alguns casos, realmente pagam, tá, pessoal? Em alguns casos, realmente pagam para a pessoa fazer um curso, né, se especializar. Por quê? Porque aquelas melhorias, elas retornam em... Não posso colocar aí para vocês. Retornam em vantagens, né? Ou seja, a pessoa vai vender mais, porque ela vai estar mais preparada, tá? E aqui envolve, observe que tudo é algo bem parecido, ó. Cursos de especialização, treinamentos, workshop, especialização de equipe, observe que é tudo algo parecido. Então, se você trabalha sozinho, curso de especialização, tá? Treinamentos e workshop. Ah, você tem uma equipe trabalhando para você, especializar a sua equipe, treinar a sua equipe. Como eu falei agora há pouco, se você tem 5 funcionários, então todos esses 5 funcionários têm que falar a mesma língua, tá? Tem que falar a mesma coisa. Certo, pessoal? Seria essa questão da sistemização. Já no administrativo, aí vem algo muito importante aqui, tá? Imagina, por exemplo, você vender um produto, comercializar um produto, e você não tem nenhuma experiência com finanças. Por exemplo, precificação. Digamos, a Rosiane está vendendo bolo, mas ela não sabe precificar quanto vale o bolo dela. Tá? Ela não tem conceitos, por exemplo, da organização financeira. O registro do que entra, o registro do que sai, qual foi o lucro que se obteve com aquela venda, tá? Qual foi o lucro que se teve no final do mês. Então, eu vejo muitas vezes algumas pessoas acharem o seguinte, eu trabalho por conta própria, eu vendi, por exemplo, R$3.000 durante um mês, esses R$3.000 é meu. Não é, pessoal, de forma alguma. As pessoas que pensam dessa forma, se vende R$1.000, R$2.000, R$3.000, esse dinheiro é meu, são pessoas que não conseguem se sustentar por muito tempo, tá? Porque primeiro tem que se pensar que para você vender algum produto, você vai ter que comprar os insumos, né? Ou você vai ter que comprar para revender. Você já vai ver que tem um investimento aí. Um exemplo, vamos colocar aí, Rosiane está trabalhando fazendo bolo, né? Então, ela tem que pensar que ela vai ter que comprar farinha, todos os ingredientes do bolo,
aí vem o fogo, aí vem, por exemplo, a embalagem, como ela vai entregar, né? Vem, por exemplo, a passagem de ida e volta para vir comprar os seus insumos. Então, tudo isso tem que ser precificado, tudo isso tem que ser colocado. Não é simplesmente eu precificar algo porque eu acho que vale isso, né? Não tem muita vantagem. Em alguns casos, tem pessoas que pagam para trabalhar. Por exemplo, eu tive uma aluna há uns anos atrás, na Microcampo, que ela levava, por exemplo, para a aula uma caixinha térmica cheia de trufas. E essas trufas ela vendia a R$1 cada trufa. Então, ela tinha os insumos para produzir a trufa, vinha a embalagem da trufa, aí vinha fogo, ou seja, vinha o gás, né, na verdade, vinha a passagem de volta para comprar, né, vinha o próprio trabalho. Então, será que uma trufa, por exemplo, pronta, sairia a 25 centavos, um exemplo? Né? Talvez não. Então, muitas vezes, o lucro também não vale a pena. Né? Então, aí eu sentei com ela, dei umas dicas, falei sobre isso, e aí depois ela começou a vender de R$1,50. Né? Mas até então ela não sabia quanto é que ela ganhava em cada trufa que ela vendia. Ela achava que ganhava, né? Mas ela não tinha um valor exato porque ela não botava no papel. Tá? Outra questão seria o seguinte, negociação, pessoal. Saber negociar é super importante. Tá? Se você pega, por exemplo, um vendedor que ele é bem treinado, vamos colocar aqui uma situação. Digamos que Lívia Mello, ela colocou um mercado, por exemplo. Tá? Ela colocou um mercado, aí chega um vendedor de distribuidora, ele vai vir preparado ali, ele vai vir com a lábia de derrubar um avião, ele vai vender a distribuidora toda, se for possível, para a Lívia. Mas aí vem aquela questão, existe uma demanda? Né? Então, a negociação basicamente consiste no seguinte, você tem que conhecer o seu produto, ou o seu serviço, ou você tem que saber, nesse caso aí, quanto é a sua demanda por cada produto, quantos fardos de arroz, por exemplo, eu vendo por mês. Com base nisso é que você vai fazer a sua compra. O cara lá chega lá lhe vendendo, por exemplo, vou lhe vender 10 fardos, só que a demanda não é para 10 fardos, é para 5. Então, se você não souber negociar, o cara vai lhe vender muitas vezes até mais de 10. Resultado, você vai ter um produto no estoque. E esse produto no estoque é dinheiro guardado. Tá, pessoal? Produto em estoque é dinheiro guardado. Então, você vai ter que saber movimentar essa questão. Você vai ter que negociar. Tá? Contabilidade. É exatamente você saber quanto você está vendendo, quanto você está gastando para vender, quanto você está tendo de lucro. Né? Então, existe toda essa questão de contabilizar tudo que entra, tudo que sai, né? Tudo que você compra e tudo que você vende. E, por último, aqui tem RH. Então, RH vem de recursos humanos. Então, você tem que saber, por exemplo, se você vai contratar uma pessoa, que aquela pessoa ela vai gerar um custo. Esse custo ele vai ter que ser compensado de alguma maneira. Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo. Digamos que o Pedro vai contratar um vendedor. Aí o Pedro vai pagar um salário mínimo ao vendedor. Tá? Então, vai vir um salário do vendedor. Olha o quanto esse vendedor ele vai custar para a empresa. Então, vai ter o salário do vendedor. Vai ter os impostos relativos a esse vendedor. Ele vai ter, por exemplo, como é que eu vou colocar aqui, né? Deixa eu ver aqui outra, digamos aí, salário e impostos do vendedor, digamos aí. Suponhamos que, sim, ainda vai vir 13º, tá? Vai vir férias. Então, vai ter que calcular tudo isso. Por exemplo, quanto é que esse novo colaborador vai gerar de custos para mim durante o ano. Digamos que esse vendedor, ele gerou, um exemplo aí, vamos colocar um valor aí próximo de R$15 mil por ano, digamos assim, tá? Então, esse vendedor, ele me gera um custo de R$15 mil por ano. Quanto é que ele vai ter que vender por ano para me dar lucro?
Se ele custa 15 mil, ele vai ter que vender 40 mil por ano, tá? Então, se ele vai vender 40 mil reais por ano, eu vou pegar esses 40 mil e vou dividir, por exemplo, por 12. Então, 40 dividido por 12, por exemplo, vai dar lá uns 3 mil, mais ou menos, 3 mil e pouco, digamos assim. Acho que vai um pouquinho mais que 3. Pronto. Ó, a sua meta mensal digamos lá, uma conta arredondada. Sua meta mensal é 3 mil reais por mês para você vender, um exemplo. Aí você vai dizer o seguinte, poxa, 3 mil reais, se você não vender 3 mil reais por mês, você não vai me dar lucro, você vai me dar prejuízo. Então, muitas vezes não vai valer a pena. Então, a questão de você saber o RH também é super importante. Ninguém contrata um novo colaborador para ter prejuízo, contrata-se para ter lucros, pessoal. Tá? Então, ou seja, ele vai ter que vender, ele vai ter que se pagar e ele vai ter que dar lucro para a empresa. Senão, isso daí não vai valer a pena. Certo? Então, o cara vai vender, por exemplo, R$ 1.500 por mês, se ele gera por mês um custo de 1.200, estou dando 300. Quando chegar o mês de pagar o 13º do cara, de pagar as férias do cara, por exemplo, tá? Então, quer dizer, aí já vai pesar. Então, tudo vai ter que ser planejado, tá, pessoal? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta em relação a habilidades empreendedoras? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Tranquilo? Não. Ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Pessoal, deixa eu só pegar uma água aqui, tá? Só um instantezinho aqui, eu acho que tem uma dúvida, uma pergunta. Aí você colocou que tá de boa. Deixa eu só pegar uma água aqui, já volto, só um instante. Pessoal, voltando aqui, tá? Vamos voltar aqui. Então, falamos aí de algumas especialidades. Deixa eu ver que tem alguém mandando mensagem. Como eu sei que tem pessoal, ó. No grupo da turma de vocês, o Renato, lá do Prepara Encaminha, ele colocou lá, ó, empresas e talentos, tá? No dias 21 e 22, tá? De agosto, às 17 horas. Então, uma live com o Renato e o professor Maxwell. Ok, pessoal? Será bem interessante. Vamos lá. Vamos continuar. Cadê aqui? Vamos lá. Outra coisa, pessoal, motivação. Ó. A motivação é imprescindível em qualquer área que atuamos, mas quando essa área é o empreendedorismo e temos que assumir riscos, lidar com incertezas, ter automotivação é extremamente importante. Então, aqui ele tem um gráficozinho onde ele mostra que, por exemplo, faça o que acredita, né? Então, não vá pensar negativo e achar que você não é capaz de fazer algo, né? Então, se eu vou vender algum produto, primeiro, eu tenho que saber que eu sou capaz. Ou, pelo menos, eu tenho que me preparar para ser capaz, tá? Reveja seus objetivos. Então, qual o porquê você vai empreender? Quais seus motivos? Quais seus objetivos para você criar um empreendimento, para você vender, tá? Delegue tarefas, se for o caso, né? Tendo empreendedores,
E outra coisa, criar um plano de ação. Então, o plano de ação basicamente consiste em você descrever o que é que você vai fazer em um determinado período. Por exemplo, eu vou começar a vender um produto, digamos, eu criar uma loja virtual. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou ter que produzir o produto. Eu vou ter que, por exemplo, essa semana, vou começar a semana que vem, um exemplo. Vou criar um plano de ação. Essa semana eu vou comprar o produto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aqui e tal. E vai correndo atrás daqueles pontos. Então, vai resolvendo, tá? Vai resolvendo cada pontozinho. E isso daí é um plano de ação. Eu gosto sempre de colocar um exemplo nessa questão da motivação e vocês saberem o quanto é importante você estar motivado para o seu dia de trabalho, por exemplo. Então, suponhamos, você vai trabalhar em uma empresa, tá? Não existe motivação nenhuma lá. Primeiro, o seu gestor não trata os colaboradores bem, você pode estar com salário atrasado, você pode estar com um problema de família, alguma coisa do tipo. E aí, quando as pessoas elas vão abrir a loja, ou vão começar a comercializar, as pessoas vão abrir a loja com uma cara de ontem. Eu costumo dizer que é uma cara de ontem, uma cara de ressaca, mal-humorado, uma cara feia, tá, pessoal? Uma cara feia. Imagina, os clientes chegarem e tá lá, você com a cara feia, como a Sueli colocou lá no início. As pessoas vão ficar te olhando atravessado por isso, certo? Teve um dia que eu fui ao shopping, foi logo quando abriu mais ou menos o shopping. E aí eu cheguei um pouquinho antes do shopping abrir. Cheguei lá, o shopping estava fechado, aí esperamos um pouquinho, beleza. Quando nós entramos no shopping, uma parte das lojas ainda estavam fechadas, tá? Umas abertas, outras fechadas, e a gente ouviu um batuque lá, uma zoeira, parecia um campo de futebol, né? A batucada, a gritaria, a cantoria e tal. Eu digo, oxi, o que é que tem aqui? Tá tendo alguma partida de futebol por aqui? Começou a andar. Quando menos olha, era uma loja. Quando menos a gente espera, era uma loja. E dentro da loja, que a loja estava fechada ainda, estava lá todos os funcionários naquela algazarra, naquela gritaria, tocando tambor e aquela zoada toda. Quando eles abriram a loja, estavam todos rindo, estavam todos felizes. Então, isso, com certeza, vai impactar na forma com que ele vai atender os seus clientes. Então, se você é um gestor, se você é um empreendedor, e tem algumas pessoas que realmente dependem de você, cria estratégias para motivá-los no dia a dia, tá? Como eu falei agora há pouco, nós, seres humanos, precisamos ser motivados. Se nós não formos motivados, simplesmente nós deixamos algumas coisas de lado, né? Então, é necessário que haja essa motivação. Não precisa ser exatamente, por exemplo, uma meta de ganhar prêmio, por exemplo, mas que seja uma meta, aliás, que seja uma motivação para deixar as pessoas felizes, ou seja, com um objetivo a ser cumprido no final do dia, por exemplo, tá? Ou felicidade, alguma dinâmica, por exemplo, é interessante, que faça todo mundo rir, se distrair, tá? Por exemplo, Microcampus, de vez em quando faz isso com a gente, né? Marca um café da manhã, por exemplo, a gente tem que chegar mais cedo, obviamente, vai ter alguma palestra motivacional, alguma coisa, vai ter um café da manhã lá recheado. Então, principalmente para quem mora em Arapiraca, né, que tem como chegar mais cedo, muita gente participa, muitos colaboradores, muitas vezes até os alunos mesmo, que chegam cedo, quando chega lá está um belo café da manhã esperando. Então, é uma forma de motivar, tá? É uma forma de motivar. O outro exemplo é aquela questão de metas, né? Para você trabalhar com a motivação do seu colaborador. Acho que eu já falei para vocês, né, do meu colega que tem a pimenteira. Então, se ele produz um produto, se ele produz por exemplo, pimenta, ele tem lá 10, 15 pessoas trabalhando com ele, pessoal, quem vender mais hoje vai ganhar R$50, vai dobrar a produção, vai ganhar uma galinha, isso na roça, né? Mas, claro, você pode colocar essas ideias de motivação
em qualquer área. Por exemplo, colocando o Pedro aí, tem lá 3 funcionários na loja, um exemplo, chegar e dizer o seguinte, pessoal, hoje, deixa eu ver aqui que tem alguma mensagenzinha aqui. Só um instante, tá? Certo, o Renato perguntou aqui, né? Ok. Pessoal, só está dizendo que a palestra será no perfil da Microcamp, ou seja, @Microcamp Arapiraca, no Instagram da Microcamp, tá? E aí, pessoal, no caso do Renato aí, tem lá 3 colaboradores, um exemplo. Cria uma disputa entre eles, né? Na motivação, fulano. Por exemplo, todo mundo aí tem namorado, um exemplo, né? Quem vender mais hoje, quem conseguir vender mais hoje, eu pago um rodízio aí na Rodeios com direito a um acompanhante, ou a pessoa vai sozinho, tá? Então, quer dizer, realmente motiva, principalmente naqueles períodos que há um movimento maior de pessoas no comércio, então é esse momento aí que você deve, digamos, incentivar os seus colaboradores a fazerem isso, certo? E aí o interessante as pessoas, claro, vão ficar dependentes de uma motivação, isso é fato, né? Quando você deixar de motivar, as pessoas vão murchar, então é algo que você vai ter que alimentar, mas vai ter em alguns aspectos que as pessoas, pelo hábito de se esforçar um pouquinho mais, vão continuar se esforçando. Então, é como se você estivesse provocando um treinamento para os colaboradores, certo? Vamos lá. Pessoal, deixa eu verificar aqui, tá? Na próxima aula, que aí a Garganta agora que reclamou, que vocês interagiram um pouco hoje, só eu falei, na próxima aula a gente vai falar sobre o empreendedor. Deixa eu voltar aqui, sem querer. Tá? Nós vamos falar sobre as novas gerações de empreendedores. Então, vocês vão ver, por exemplo, sobre a geração X, geração Y e geração Z. Ou seja, são tipos de empreendedores diferentes. Tá? Cada tipo de empreendedor ele tem um perfil diferente. Eu acredito que para muitos de vocês aqui, vocês estejam na geração Y, tá? E aí a gente vê na próxima aula, explica direitinho sobre a diferença dessas 3 gerações. Ok, pessoal? Então, não dá tempo da gente ver os 3, então a gente dá uma pausazinha. Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, tem alguma novidade sobre o retorno das aulas? Então, Jamile, eu estou tão ansioso quanto vocês. Não estou aguentando mais ficar em casa, mas, enfim, eu também estou ansioso, estou esperando uma boa notícia a qualquer momento, mas, primeiro detalhe, fiquem ligados nos pronunciamentos do governador. Quando o governador disser o seguinte, as escolas estão liberadas a voltar, seguindo as regras tal, você pode ter certeza que a gente vai estar nesse bolo, tá? Liberou, porque você não pode, por exemplo, abrir uma escola sem autorização, né? Principalmente nesse período. Graças a Deus está diminuindo o número de contágios, o número de mortos. Hoje o mundo foi surpreendido que a Rússia já descobriu a vacina, né, para o corona. Então, graças a Deus, agora é só questão de tempo mesmo. Mas fiquem ligados nesses pronunciamentos do governo e também nas redes sociais da Microcamp, que vai ter inovação. Aliás, que vai ter notícias boas a qualquer hora. Tá? E assim que eu souber também, eu passo para vocês. Tudo bem? Alguma dúvida ou pergunta? Hein, pessoal? Tudo certo, nada errado, professor. Beleza, Pedro. Pessoal, então na próxima aula nós abordaremos as gerações X, Y, Z. Eu acho que a gente já entra na parte de startups,
tá? E assim nós vamos seguir, ok? Então, se não tiverem mais nenhuma pergunta, estão liberados, fiquem com Deus, se cuide. Deixa eu ver se a Franciela ficou até o final hoje. Ficou, graças a Deus, Jesus tem poder, né? Então, estão liberados e até a próxima aula, tá, pessoal?